Ok. Agora, o Coliseu, em verdade, tem quase 2000 anos. Mas a história temos que ir muito atrás no tempo. No ano 64 depois de Cristo, aqui estava governando o imperador Nerone. Sabem que foi uma das pessoas mais ruins que existiram na antiguidade. Ele havia matado a mãe, a primeira mulher, a segunda mulher grávida, Sêneca, que foi o maestro dele, e tanta gente mal. Tudo isso para quê? Para compreender quanto era violento, quando era mal, isso aí, Agora, no ano 64, ele que estava morando aí no Palatino, que tinha um palácio, como todos os demais imperadores, ele provocou um incêndio em toda esta parte onde estamos agora. Toda esta parte aqui, onde está atualmente o Coliseu, onde está o Arco de Constantino, onde estão essas colunas aí, tudo isso aqui desapareceu. A quarta parte da cidade de Roma foi toda levada por fogo que ele mandou provocar. Agora, por que ele mandou provocar isso aí? Porque ele queria fazer mais um palácio, outro palácio novo, se chamava, ele havia desenhado que era a Domus Aurea. Domus Aurea quer dizer domus, grande palácio, grande, Aurea, ouro. Quer dizer que queria fazer a mesma. Mas a pergunta é, por que ele tinha que destruir tudo isso aqui, se em verdade mais 1 quilômetro para lá estava livre, podia fazer. Mas ele não interessava, queria cá. Agora, e aqui é muito importante para compreender que fez ele. Todo mundo inteiro sabia que havia sido ele, mas ninguém podia praticamente contrariar a ele, não? Porque tinha medo, porque se ele tratava as pessoas que queria assim, no modo que tratou, podia imaginar os simples cidadãos, os outros senadores. Agora, que fez? E aí importantíssimo, muito importante para a nossa física. Ele vai acusar a primeira comunidade dos cristianos que estavam morando aqui. Nessa época, 64 depois de Cristo, estava aqui o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E eles tinham já uma comunidade, muitos homens, sobretudo muitos escravos, que veiam no cristianismo uma religião, que se a vida era muito difícil aqui, era muito difícil, muito dura para os escravos, ao menos eles acreditavam que existia outra vida no paraíso, que eles podiam chegar. Por isso, muitos haviam já convertido o cristianismo. E muitas mulheres, crianças dessas mulheres. Tudo bem, ele vai acusar os cristianos e aí começa a primeira persecução dos cristianos. Agora, o que acontece? O povo inteiro sabia, como já falei, que não haviam sido eles, porque eram pessoas muito calmas. Agora começa, em verdade, uma persecução, que vai acabar com a morte dos mais grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro, com muitas mulheres, crianças e homens, vai ser crucificados, porque a maioria deles foram crucificados não aqui, porque ainda não existia o Coliseu. Ele vai ser crucificado onde está a Praça São Pedro. Aí, por que aí? Porque, em verdade, aí existia o circo privado do imperador Nero. Praticamente, aí ele usava para divertir-se com os amigos, fazia a carreira do cavalo, mas nessa oportunidade ele abre ao público e assim vê como matam um por um. E foi talmente violento, que sabem que, por exemplo, Pedro foi crucificado boca embaixo. Mas atenção, não é que Nero escolheu para ele matar boca embaixo, foi Pedro que ele escolheu não morir como o Senhor e ele vai escolher morrer boca embaixo. Mas aí foram crucificados crianças, homens e mulheres. E Nero, sabemos, temos as fontes, que ele passeava com seu carro e reía, tocava, fazia demais pessoas que estavam morrendo aí. Por isso que tanto importante o Vaticano aí, por isso nasceu aí, não foi por casualidade, foi por esse sofrimento que eles tiveram. Agora vem, onde vai enterrar esses corpos? O corpo de Pedro, e dos primeiros cristianos, onde está atualmente a Basílica de São Pedro. Por quê? Porque aí estava já um cemitério pagano, não era cristiano, porque estava ainda começando, mas era que estava mais perto. E por isso eles tiraram aí
diretamente enterraram aí. Por isso que a Basílica de Pedro é, como é hoje, um ponto muito importante para a cristianidade e tudo. Né? Bem, o que acontece com Paulo? Com Paulo acontece uma coisa diferente. Com Paulo, ele era um cidadão romano. O cidadão romano, durante todo o Império, foi proibido crucificar. Ele tinha que moria, matava-se, mas foi decapitado, cortado a cabeça, também na Roma, num lugar que se chama uma igreja, que se chama Igreja das Três Fontes, das Três Fontanas. Aí ele foi decapitado e o corpo dele está enterrado na Basílica de São Paulo, mas tudo aqui em Roma, ok? Agora, tudo isso para compreender que começa com o incêndio de Nero. Agora, Nero se construísse aqui o famoso palácio que ele queria. Agora eu vou fazer ver uma foto. E depois que coisa faz? Onde está atualmente o Coliseu, ele construi um lago artificial. Um lago incrível. Somente onde ele, quando estava assim, que estava os dias como hoje, ia navegar aí. Toda a estrutura do Coliseu, um lago artificial. Sabem que no ano, para construir tudo isso aí, a Domus Áurea, que abarcava toda esta parte aqui, tudo aqui lá, tudo isso gastou muito dinheiro. O povo já não podia mais, já não tinha dinheiro, deixou Roma sem governo, sem dinheiro. No ano 69 depois de Cristo, em alguma parte daqui do que era a Domus Áurea de ele, chegou a Guarda Pretoriana. E a Guarda Pretoriana era a guarda privada do imperador. O que fizeram eles? Eles falaram com ele: olha, Nero, estamos cansados de você. Você tem que escolher. Você suicida ou nós matamos a você. Ele vai escolher suicidar-se. Acaba Nero. Tudo bem. Agora começa a luta do poder. Estamos na antiga Roma. Roma chegou até 105 imperadores. 80% deles morreram ou assassinados ou suicidados. Para compreender a violência. Menos um ano, 1, 2, 3 imperadores foram. Até que chega o quarto imperador. Esse imperador se chama Vespasiano, da família Flávia. E depois vai ser o filho Tito. O povo gostava muito deles. Por quê? Porque eles eram generais, militares. E eles sempre, o povo da antiga Roma, amou os generais romanos. Né? Por quê? Porque havia estado muitos anos antes Júlio César. E eles decidem assim, arrasar tudo que havia pertencido a Nero e construir uma coisa para o povo. Né? Agora, o Coliseu, eles, que era o lago, destruíram e falam assim: vamos a construir um anfiteatro, quer dizer, um teatro mais outro teatro enfrentado, um anfiteatro para fazer espetáculos, jogos para o povo. Vai começar no ano 70 depois de Cristo e no ano 80 depois de Cristo, em 10 anos solamente, eles construíram toda esta grandiosidade. Aí podiam participar todo o povo, né? Os patrícios, que diziam pessoas senadores de dinheiro, assim, das altas classes, e também a plebe, cidadãos romanos, mas a plebe. Agora, o que eles fazem? Não, ninguém tinha que pagar nada. Se faziam jogos para distrair o povo. Porque a famosa frase, pão e circo para o povo, começa com a família Flávio. Eles compreenderam que para poder governar, tinham que entretener o povo, distrair o povo. E aí começa uma história do Coliseu que vai ser inaugurado dia 21 de abril do ano 80 depois de Cristo. E 21 de abril, sabem por quê? Porque é o Natal de Roma. Roma tem 2.777 anos. Nasceu um dia 21 de abril do ano 753 a.C. Agora, vai ser inaugurado aí e começam três tipos de jogo. E isso vai durar meses. Atenção, eles falavam de jogo, falavam de espetáculos, mas depois vamos a compreender que, na verdade, é difícil chamar atualmente assim. Durante a manhã, aí se matavam animais, eram caçerias de animais. Existiam tipos de animais, por exemplo, os exóticos que eles chamavam de África, leões, sim, mas não somente leões, girafas, nhandu, hipopótamo, elefantes, e também outros animais que não chegaram até nós porque foram extinguidos. Já na antiguidade, de tanto comércio que eles traíam. Eles primeiro enfrentavam um animal com o outro durante a manhã e depois, quando já o animal começava a luta entre eles, depois mandavam um escravo para caçar a eles. E não que matavam um leão, não, eles podiam matar um leão, um elefante,
elefante, um hipopótamo, ursos também daqui da Europa, matavam contemporaneamente diferentes animais. Eu vou dar somente uma cifra para compreender o extermínio que eles fizeram dos animais. Somente nos primeiros 100 dias de espetáculo de inauguração, isto aqui durou 5 séculos, mataram 7.000 animais. Tá? Agora, depois, o que acontecia durante o meio-dia? Aqui eram as execuções capitais. Matavam os prisioneiros políticos, os prisioneiros importantes, no meio da arena, quer dizer, no meio aqui do Coliseu, e matavam eles para criar um regime do terror, que existe, desgraciadamente, até agora em muitos países do mundo. Porque o povo se veia, eles tinham que ser matados de um modo bem forte, Se era um cristiano, era crucificado no meio. Se era um opositor político romano, nos modos mais incríveis. Aqui não temos criança, mas os modos mais ruins é horrível. Queimado, cortado a cabeça, um modo bem violento. Sabemos que uma oportunidade para matar a um, mandaram 100 leões para uma pessoa que estava atada no meio. Tanto para compreender, tinha que ser bem violento. E depois que acontecia de tarde, durante a tarde acontecia as famosas lutas dos gladiadores. E aí talvez eu vá desilusionar algum de vocês, porque muito bem viram o filme do gladiador, mas eu vou falar uma coisa, nenhuma cena do filme gladiador foi aqui filmada. Não foi aí, né? Não foi. Sabe onde foi? Foi feito na Marrocos, Malta, e Inglaterra. Somente uma cena quando ele vai morrer, que ele está aí no campo, aí que já está morrendo, que lembra a mulher aí, que ele está esse encontro com a mulher, aí vai ser feita em Toscana, mas aqui não. Agora, esses jogos dos gladiadores, a maioria deles eram escravos, quer dizer que não tinham a possibilidade de escolher. E aqui entravam 2 gladiadores, um tinha que morrer, basta, não tinha. Sabem que isso aí, os jogos gladiadores, vai durar do ano 70, 80 depois de Cristo até o 404 depois de Cristo. Todos os dias, ao menos um jogo do gladiador tinha que estar. Mas durante a primeira inauguração, por exemplo, temos a certeza de 2.000 pessoas, alguns falam de 3.000. Não sabemos exatamente a cifra, mas com certeza 2.000 gladiadores aí foram enfrentados. Fazemos os cálculos, metade tinha que morrer, o outro, muitos ficaram com ferida. E cristãos? E agora, os cristãos. Aí dos cristãos também eles matavam, mas não é que eles obrigavam a fazer de gladiador necessariamente. Existiram gladiadores cristianos, sim, mas o cristiano que ele gostava mais era matar no modo que ele gostava, crucificados. Agora, eu vou falar desse tema que eu só que é importante para nós. Existem 2 versões, mas você tem uma guia que, se bem sou de família italiana, eu estudei meu país, estudei aqui, estou mais livre para contar os feitos históricos, porque os arqueólogos são muito rígidos com isso aqui. Praticamente, se vocês têm uma guia italiana, ele vai falar, aqui mataram, sim, todos os dias, luta de gladiadores, mataram cristianos no meio-dia, vai falar, não mataram cristianos, aqui não, os cristianos morreram sim, São Pedro, a maioria no norte da África, é verdade, onde atualmente Turquia, é verdade, as grandes matanças foram aí, mas aqui praticamente não mataram cristianos. Essa aí fala a história oficial dos italianos das universidades daqui. Depois tem outras universidades, as universidades cristianas, que eles com dados científicos, não é que eles falam assim, eles falam que aqui matavam cristianos crucificados. Se crucificavam no meio-dia os cristianos. Atenção, não eram todos cristianos que matavam aqui. Isso aí é bem importante, É bem importante. Mas essa parte reconhece que aqui mataram cristianos. Por que alguns falam sim, cristianos não? Eu vou falar de uma coisa. Aí no meio, onde está dentro do Coliseu, tem uma cruz. Uma cruz onde era o pódio do imperador. Essa aí foi colocada em 1750 por um papa, Bento XVI. Por quê? Porque ele falou que isto aí tinha que ser um monumento para lembrar o martírio dos cristianos que haviam sido assassinados aqui. Depois, 1820 e 30, vai levar a cruz, porque chega Garibaldi com toda uma teoria contra a igreja. Tudo bem?
leva na cruz e já se começa a falar que aqui não mataram cristianos, né? Depois, 1900